Olá amigos, nesta lição iremos estudar as soluções, venha comigo. Abaixo temos um balão volumétrico contendo 100 ml de ácido clorídrico, que chamamos de soluto. No outro balão volumétrico temos 400 ml de água, que chamamos de solvente. Quando adicionamos o soluto, ácido, no solvente, água, o resultado final é uma mistura homogênea chamada de solução. Neste caso é uma solução aquosa de ácido clorídrico, e o volume total da solução é de 500 ml. Agora, temos 10 gramas de sulfato de cobre, o soluto, e adicionamos a 500 ml de água, o solvente. O resultado final é a solução aquosa de sulfato de cobre. Vamos recordar. As misturas podem ser heterogêneas e homogêneas. As misturas homogêneas são chamadas de soluções, pois são formadas por uma quantidade de um ou mais solutos e uma quantidade de um ou mais solventes. Portanto, por definição, soluto é a substância que é dissolvida pelo solvente, geralmente se apresenta em menor quantidade. Solvente é o meio no qual um ou mais solutos são dissolvidos. Chama-se de solução a mistura homogênea entre o soluto e o solvente. As soluções são encontradas nos 3 estados físicos. As soluções sólidas são formadas pela mistura homogênea de sólidos, e os exemplos são as ligas metálicas. As soluções líquidas são formadas pela mistura homogênea entre um soluto e um solvente. Neste exemplo temos a água com gás, formada pela água, o solvente, e o gás carbônico, o soluto. As soluções gasosas são formadas pela mistura homogênea de gases, como o ar atmosférico, por exemplo. Vamos ver como se prepara uma solução. Abaixo temos o equipamento necessário para preparar 1 litro de solução aquosa de sulfato ferroso heptaidratado. Primeiro, adiciona-se o soluto, depois, adiciona-se água para dissolver o soluto. Coloca-se a tampa para vedar e balança o balão até homogeneizar. Em seguida, completa-se o volume com a piceta, até a risca indicada no balão. Repare que, não sabemos ainda como caracterizar a solução que foi preparada. Nós sabemos o que foi feito, mas será que isso basta? Nós temos que calcular a concentração da solução. A concentração é o que caracteriza uma solução. Calculamos a concentração dividindo a massa do soluto adicionado pelo volume total da solução. Para a solução preparada, por exemplo, a concentração será de 2 gramas por litro, ou seja, temos 1 litro de solução de sulfato férrico heptaidratado com 2 gramas por litro. Mas, observe e não confunda. O volume não é o volume do solvente adicionado, o volume é sempre o volume final, total, da solução. A solubilidade é a quantidade máxima de uma substância que pode ser dissolvida em uma quantidade fixa de solvente, sob determinadas condições de temperatura e pressão. Neste exemplo temos que a quantidade máxima de sal que dissolve no solvente é de 36,9 gramas. Portanto, ao colocarmos essa quantidade teremos uma solução saturada, pois todo o sal será dissolvido. Mas, se colocarmos mais de 36,9 gramas, por exemplo, se colocarmos 45 gramas de sal, na mesma quantidade de solvente, a solução será supersaturada, pois uma quantidade de sal não dissolvida fica visivelmente depositada no fundo. Agora preste atenção, as soluções saturadas podem ser concentradas ou diluídas. Na solução concentrada há uma grande quantidade de soluto dissolvido com relação a uma quantidade fixa de solvente. Na solução diluída a quantidade de soluto dissolvido é pequena em relação a uma quantidade fixa de solvente. A solubilidade de um gás em um líquido depende da temperatura e da pressão. Pegue 2 garrafas vazias e corte os fundos, tampe suas bocas com uma bexiga e arranje 2 bandejas de plástico,
Em uma coloque água fria e na outra coloque água quente. Coloque as garrafas, cada uma em uma bandeja e observe. Quando colocamos a garrafa na água quente, o gás, sob o efeito da temperatura, se expande e infla a bexiga, mas na água fria acontece exatamente o contrário. O gás se contrai e a bexiga continua murcha. A temperatura, portanto, influencia na solução, aumentando ou diminuindo a solubilidade. Neste exemplo, o gás CO2 tem uma certa solubilidade no refrigerante, mas veja o que acontece quando aumentamos a pressão. A pressão influencia, aumentando ou diminuindo, a solubilidade do gás na solução. Algumas soluções são formadas por partículas cujo tamanho é intermediário entre o visível e o invisível, a olho nu. Este estado intermediário é chamado de estado coloidal. As dispersões coloidais são muito comuns e podem formar aglomerados, como na gelatina, podem formar partículas como na fumaça, ou formar gotículas, como nos aerossóis, também podem gerar brilho, como na safira, ou bolhas, como na espuma.